Então esse caminho do meio, na verdade, ele é o meio pelo qual a gente vai. Então quando a gente fala caminho do meio, a gente está falando de um meio para atingir algum objetivo. E obviamente, existe uma diferença entre linha da direita e linha da esquerda? Obviamente que existe. Elas se cruzam? Não, não se cruzam. Porque no momento que duas margens se tocam, acaba o rio. No momento que dois trilhos se cruzam, o trem não passa, o trem se descarrilha. Por isso que aqui eu insisto muito nessa questão da linha da esquerda e da linha da direita, que a linha da esquerda e a linha da direita não se misturam. Você pode trabalhar na linha da direita, você pode trabalhar na linha da esquerda, mas se você misturar as duas coisas, é como se você juntasse em duas margens e acabasse com o rio, acabasse com o meio. O meio para quê? O meio para retornar. Então, quando o Buda ele fala do caminho do meio, ele está falando isso na verdade, que nós somos rios que vamos desembocar no mar. Então, não tentemos juntar, bloquear o rio. Né? Muitas pessoas fazem esse bloqueio do rio quando se fecham, né? Se fecham para outras religiões, se fecham para outras pessoas, se limitam. Então, eles cortam o fluxo do rio e ali eles ficam. E aí, quando vê esse rio, se torna ou transborda ou se torna um lago. Né? E então, mais além nós vamos encontrar o quê? Essa questão do aquilo que está em cima e aquilo que está embaixo. Hermes Trismegisto ele dizia: aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo, aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima. Então esse infernos, essa região inferior, ela é inferior ao quê? Ela é inferior a aquilo que está na superfície, aquilo que é o meio, então o corpo físico. A região inferior nada mais é do que a região interior nossa. Quando nós estamos em nós mesmos, quando nós fechamos os olhos, nós já estamos no inferno. Quando nós abrimos os olhos, nós estamos no meio. Nós estamos vendo com 5 sentidos, nós estamos sentindo as coisas. Já quando nós dormimos e saímos do corpo, ou quando nós fazemos alguma saída corporal, ou praticamos magia, ou praticamos a gnose, entramos em estado de gnose, nós estamos indo para a região astral, do astrum, dos céus, dos planetas. Então a gente tem essas duas formas de sair para dentro e sair para fora, só que sair para dentro e para fora é a mesma coisa, não muda. O que muda é o caminho que você vai, para onde você vai. Que mundo você vai, que astral você vai. Você vai no alto astral ou no baixo astral? E no baixo astral não significa que é ruim, né? Nem a Xuxa dizia, baixo astral, show baixo astral. Não quer dizer que é ruim. Baixo astral é apenas que é baixo. Né? Cidade baixa. Tantas cidades tem um bairro que se chama Cidade Baixa, porque está no nível do mar. Então, quando você está no nível do mar. Em relação aos chakras, por exemplo, quando os nossos chakras eles estão. O coração, por exemplo, a região cardíaca é o meio. Né? Por isso que depois o eixo, o menino Jesus, ele vai apontar para o coração. E aí vamos ter três, né, basicamente, né, existem muitos mais chakras, mas vamos ter 3 chakras em cima e 3 chakras embaixo. Até mesmo o Papa, né, o John Paul, ele dizia: abaixo do Equador não existe pecado. Ou seja, abaixo do Equador, nas regiões inferiores, na região das genitálias, não existe pecado, porque ali foi feito para isso. Né? Essas regiões foram feitas para isso. Então, ele fazia essa brincadeira com abaixo do Equador, que o hemisfério sul do mundo representa essas regiões inferiores, são povos mais quentes, mais ligados ao sexo, tem o chakra básico mais aflorado, né, o chakra umbilical, e já o hemisfério norte, que são as regiões superiores, já não, já tem esses chakras um pouco mais frios, mas são mais conectados com esses astros, né? Com o astral, com os astros em si. Então é isso. O arquétipo luciferiano, ele representa, no final das contas, da mesma forma que o fogo ele representa algo que está parado, mas em constante movimento, ele também é algo que se movimenta para estagnar algo, ou seja, para colocar algo, para terminar com algo. Então ele destrói, o fogo destrói. O fogo ele pode destruir, como ele pode aquecer, mas o fogo ele não pode criar. Né? O fogo não cria. O fogo não cria nada. O fogo ele queima, ele aquece, ele transforma. Então o fogo ele transmuta.
Então, o Lúcifer, né, se eu fosse resumir Lúcifer, que é muito difícil, ele seria esse fogo que tudo transmuta, que tudo aquece, que também pode queimar, mas esse fogo que antecede a criação e que é a própria essência humana, ou a essência do arquétipo humano. Não importa se tais espíritos eles adentram no arquétipo humano e esses espíritos vêm de lugares distintos, de existências, de dimensões distintas, não importa. Mas no momento que ele adentra, ele passa pela iniciação do fogo. Ele conhece Lúcifer, porque Lúcifer é esse guardião que está ali para avisar: olha, você está entrando nisso, mas saiba que é assim. E é dessa forma, por isso que os pastores eles falam muito: ah, o diabo ele é esperto, o diabo ele tá sempre tentando passar a perna. Mas é claro, o diabo ele tá sempre tentando falar, soprar no teu ouvido: cuidado, não é assim. Isso é uma ilusão, você está vivendo uma ilusão, você está vivendo essa pessoa é falsa. Isso não tá bem, isso não tá certo. Ele aperta teu coração. Ele mostra que aquilo não tá certo. Ele mostra que aquilo não é bom. Mas as pessoas interpretam como isso sendo ruim. Então as pessoas elas não querem sentir nada disso. Então tudo que é ruim eles atribuem ao diabo. E obviamente que a igreja, a mentalidade judaico-cristã vai dizer é o diabo. Isso é ruim, é o diabo. Mas o diabo está ali justamente para dizer que não é bem assim. A criação que nós conhecemos, esse arquétipo humano, ele é muito perigoso. E se os luciferianos não se levantam para, exatamente como o fogo, não se levantam para falar abertamente quem é Lúcifer, segundo suas próprias concepções, seus próprios entendimentos, pois não existe uma verdade, estamos aqui tratando de alegorias, alegorias a respeito de um arquétipo, nós não estaríamos cumprindo com o luciferianismo, nós não estaríamos servindo a Lúcifer da maneira correta, que é sendo nós mesmos, que é acendendo essa nossa própria chama. Ao contrário de servir a um demiurgo como um escravo, o luciferiano ele detém o poder de si mesmo que fora acendido com a própria chama luciferiana. Então, um fogo, ele nunca perde o seu fogo quando ele passa esse fogo para outra pessoa. Se eu tenho uma chama aqui e eu acendo, se eu tenho uma vela aqui, eu acendo a outra vela aqui, eu não vou perder a minha chama. Essa chama vai continuar aqui. Então essa é a profundidade de Lúcifer. Lúcifer ele não perde a chama dele. Ele passa. E essa chama o que é? A chama do poder. Poder sobre os outros não. Poder sobre você mesmo, sobre o seu próprio entendimento. A luz. Se tornar um portador da luz. Né? Um iluminado. Se tornar um portador da luz. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar sobre o grande Lúcifer. Até mais.